No ar. O programa do Sismusa. O programa do Sismusa. Um programa sob a responsabilidade do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Helena. Cumprimentamos a todos os ouvintes e servidores públicos municipais que estão acompanhando neste sábado, dia 21 de novembro de 2015, a programação da Rádio Comunitária Liberdade FM. Iniciamos o programa de hoje retomando inicialmente o assunto que abordamos no programa de sábado passado, devido aos questionamentos e dúvidas que surgiram durante a semana de servidores que ainda estão no período probatório. A dúvida é sobre alguns servidores que assumiram o concurso, porém não estão exercendo a função para a qual prestaram o concurso. Por exemplo, no caso de professores que podem exercer, além da função em sala de aula, a função de coordenadores nas escolas ou na Secretaria Municipal de Educação e ou de diretores. O período probatório é considerado como concluído, mesmo que o professor assuma a função de coordenador pedagógico ou diretor? Ou mesmo servidores que prestam concursos para uma função e assumem um cargo comissionado ou uma secretaria, estando no estágio probatório, esse tempo contará para a conclusão do estágio probatório? Para responder a esses questionamentos, primeiramente traremos outra informação. Na última segunda-feira, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou em segunda discussão um projeto de lei onde alterou a Lei Municipal número 1759/2008, ou seja, o nosso Estatuto. Esse projeto de lei, quando foi enviado à Câmara, o presidente Valdonir Weisman comunicou ao sindicato. O projeto foi repassado à nossa assessoria jurídica, que foi analisado e o parecer foi de que estava tudo de acordo. Portanto, a partir de sua publicação, o projeto agora é lei, a Lei nº 2426/2015, de 17 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Município no dia 19 de novembro, e criou um novo artigo, o artigo 32A, o qual vai mudar justamente alguns artigos e os parágrafos sobre esse assunto que nos foi questionado, que é o período probatório e também as avaliações de desempenho e a progressão na carreira. Para que os ouvintes e servidores entendam do que estamos falando, teremos que ler o artigo 32A, que foi acrescentado no nosso Estatuto, e alguns de seus parágrafos para podermos explicar o que muda a partir dessa lei. Artigo 32A. O servidor poderá ser cedido para exercício de atividades em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, nas seguintes hipóteses. Primeiro, para exercício de cargo em comissão. Segundo, em casos previstos em leis específicas ou por força de convênios com outro órgão ou entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Esse foi o artigo acrescido em nosso Estatuto, que tivemos que colocá-lo na íntegra, porque foram acrescidos também alguns parágrafos e alterados outros que influenciam diretamente sobre os assuntos que estamos falando. No mesmo artigo 32A, foram acrescidos alguns parágrafos. Vamos citar aqui o parágrafo 3º, que é o que nos interessa no momento, para esclarecer o assunto. Parágrafo 3º. O servidor que for cedido nos termos desse artigo para cargos com funções e atribuições semelhantes àquelas que o qual foi provido por concurso público, manterá a avaliação de desempenho durante o estágio probatório e a progressão quando o fim do estágio probatório, conforme regulamentação específica inerente ao seu cargo, sendo, em todos os casos, avaliado pela entidade cessionária, que utilizará os mesmos critérios da regulamentação inerente à avaliação de desempenho, à progressão ao qual o servidor está submetido em seu órgão de origem. A mesma lei altera também o parágrafo 8º do artigo 33 de nosso Estatuto, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 8º.
o servidor em estágio probatório poderá exercer qualquer cargo de provimento ou em comissão, funções de confiança ou chefia no órgão ou entidade de lotação, podendo ainda ser cedido nos termos do artigo 32A. Essa é a parte que foi acrescentada agora no parágrafo 8º. Antes ele estava escrito assim: e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de provimento em comissão ou direção. Outro artigo que também foi mudado por essa mesma lei foi o artigo 34. Artigo 34 diz o seguinte: o servidor deverá cumprir todo o período de estágio probatório no cargo público de provimento efetivo em que cedeu a posse. Porém, agora, com essa nova lei, foi acrescido nesse artigo o seguinte: ressalvados nos casos em que for cedido nos termos do artigo 32A desta lei, para os cargos com funções e atribuições semelhantes àquelas para o qual foi provido por concurso público. Percebe-se que, com a aprovação desta lei, haverá vantagem para algum servidor que foi cedido a outro órgão ou entidade, para que não seja prejudicado ao prestar serviço em outro local. Isto é perfeitamente compreensível, como foi justificado muito bem na mensagem do projeto enviada à Câmara de Vereadores. Mas o questionamento que os servidores nos fazem é que ainda restam algumas dúvidas depois da aprovação dessa nova lei. É a seguinte: o servidor é aprovado em concurso público e precisa passar por um período probatório de 3 anos, onde ele vai ser avaliado na função para o qual prestou concurso. Por exemplo, um enfermeiro assume um cargo comissionado ou mesmo uma secretaria. Fica nesse cargo durante todo o período probatório e efetiva-se sem nunca ter exercido a função para o qual prestou concurso. Ou ainda, outro exemplo, que aconteceu no quadro do magistério, porque não existe concurso para diretor ou coordenador. São professores concursados que assumem esses cargos, tendo, é lógico, a qualificação exigida na lei. Porém, vai estar num cargo e não em uma sala de aula e também efetiva-se. Queremos deixar bem claro que não estamos aqui contra ninguém que assume esses cargos. Só citamos como exemplo, para que todos entendam que muitas vezes, quando falamos que a lei deve ser igual para todos, fica essa dúvida. Será que é igual mesmo para todos? Por exemplo, já aconteceu em nosso município um fato que vou citar porque acompanhei na época, quando uma servidora que foi aprovada em concurso para professora e assumiu sala de aula, qualificada para o cargo, porém, durante o período probatório, ela percebeu que aquela função não era exatamente o que ela queria. Já não foi muito bem avaliada e acabou pedindo a sua exoneração. Digamos que na época, por uma razão qualquer, por ser qualificada, por ter votado no candidato que se elegeu, enfim, se ela assumisse um cargo onde teria uma gratificação, ganhando inclusive mais do que estivesse em sala de aula e não fosse para a sala de aula, será que ela teria pedido para ser exonerada ou cumpriria o período probatório e depois de já efetivada com o seu cargo já garantido, seguiria, quem sabe, dando aulas, mesmo sabendo que não era exatamente isso que ela gostaria? É importante colocar fatos que aconteceram e que podem acontecer para que possamos refletir um pouco mais sobre as nossas leis. O sindicato é uma entidade que foi criada para ajudar os servidores. Porém, quando alguns servidores filiados sentem-se prejudicados por uma lei que de certa forma beneficiará outro servidor que também é filiado, o que fazer diante dessa situação? Sempre buscamos atender a todos da melhor maneira possível. Só que a lei deve ser respeitada, muito embora ela possa também ser mudada. Foi o que aconteceu agora. Uma mudança na lei que, segundo a administração, é para facilitar a cedência
em órgãos do governo federal, tais como o INCRA, Junta do Serviço Militar, INSS, etc., onde servidores municipais atendem o cidadão. Mas por que colocar nesses locais servidores que ainda estão no período probatório com tantos servidores que já estão efetivados? Essa é a nossa dúvida. Por esse motivo, e também para que os servidores tenham uma resposta oficial da administração, o Sismusa enviará requerimento solicitando maiores explicações sobre essas dúvidas. E assim que obtivermos essas respostas, repassaremos a todos. Essa questão do período probatório, bem como das avaliações para as progressões na carreira do servidor, é um assunto que sempre gerou muitas discussões, por envolver questões particulares. Porque, tanto no período probatório como nas avaliações para a progressão na carreira, o servidor precisa ser avaliado ou pelo chefe imediato ou por comissão formada por servidores já efetivados. Sabemos que no próximo ano, no mês de abril, conforme determina o nosso estatuto, teremos as elevações de níveis para os servidores, onde eles serão avaliados e deverão também apresentar a carga horária dos cursos, sendo que esses cursos de aperfeiçoamento para o magistério é de 80 horas. Para o quadro geral, existe uma diferença, conforme o concurso. Para os servidores concursados em nível de ensino fundamental, são 50 horas. Em nível médio, são 100 horas. E no nível de terceiro grau, são 150 horas. Portanto, o servidor que ainda não concluiu a carga horária dos cursos precisa apressar-se, pois deixará de elevar um nível, perdendo assim 2%. O sindicato tem oferecido alguns cursos através da Faculdade Interbras, específicos para servidores públicos, que é a Semana do Servidor Público. São aulas através de DVDs, onde o servidor assiste os vídeos e depois responde a um questionário. Foram mais de 120 servidores que já receberam os certificados de 60 horas de curso. Inclusive, o Sismusa ajuda no pagamento das inscrições aos servidores filiados. Se algum servidor ainda não possui a carga horária dos cursos, procurem maiores informações no sindicato. No programa da semana passada, falamos sobre a antecipação data-base dos servidores para o mês de janeiro, e que em reunião da diretoria do Sismusa decidiu-se por fazer uma reunião ampliada com representantes da administração e da Câmara de Vereadores. A reunião foi realizada na última quarta-feira, dia 18, na sede do sindicato, onde participaram a diretoria do Sismusa com representantes da administração, a secretária de administração Carla Soiti Sassi, o procurador do município J.R. Antônio Dotto, a secretária de finanças Lisiane Brizotti, o presidente da Câmara de Vereadores Valdonir Weismann e o vereador Paulo Luiz Schreiner, para deliberar sobre a data base dos servidores públicos municipais de Santa Helena. A secretária de administração, Carla Soiti Sassi, explicou que o índice do INPC normalmente é divulgado na segunda semana do mês seguinte e, devido ao recesso da Câmara, a partir de 15 de dezembro, haverá alguma dificuldade quanto ao tempo hábil para a aprovação da reposição. A administração se comprometeu em agilizar para encaminhar o projeto à Câmara e o presidente da Câmara também se dispôs a realizar as sessões necessárias para que a reposição seja votada. O sindicato propôs que, além da reposição do índice acumulado, a administração dê um percentual a mais, pois nos últimos anos os servidores do município de Santa Helena não tiveram aumento salarial com ganho real. A secretária de Finanças, Lisiane Brizotti, ponderou que o município está encontrando algumas dificuldades quanto aos recursos livres e que isso dificulta uma definição de dar ou não esse aumento real, acima do INPC. Porém, vai ser feito estudo para ver essa possibilidade. Parabéns aos servidores da próxima semana. Fazendo aniversário hoje, Miriam Niquete e Odirley Marcos Gonçalves. Segunda-feira, dia 23, aniversariante é Tatiane Patrícia Bach. E na terça-feira, dia 24, Abraão José da Silva, Elane Terezinha Geran. Quinta-feira, dia 26, fazendo aniversário, Ademir da Silva,
E na sexta-feira, dia 27, Oséias de Oliveira. Sandra Regina Vilas Boas, no dia 30. No primeiro dia de dezembro, estarão completando idade nova Vanderlei Neumann e Melânia Saleta e Montresol. No dia 2, os aniversariantes Jairo Luiz Duarte e Luciane Sebel Elscher. No dia 4, o aniversariante é Elmar Meyer. Feliz aniversário a todos e lembrem-se, na vida não existe favoritos, apenas pessoas que lutam para se tornarem vencedoras. Ser feliz não é ter uma vida perfeita. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios e perdas. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Ser feliz é uma conquista e não obra do acaso. Desejamos a todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até o próximo programa com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa do Sismusa. O programa do Sismusa. Programa feito sob a responsabilidade do Sindicato dos Servidores Públicos de Santa Helena.